Olá, tudo bem? Eu me chamo Getúlio de Sá, sou do curso de Fonoaudiologia na Faculdade São Francisco da Paraíba e vim falar com vocês aqui sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903 na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ele fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade, que, segundo alguns, recebeu o epíteto de Cidade de Loucos por esse motivo, né? Atualmente, desses 7 hospitais, só 3 estão em funcionamento, né? Foram edificados, no caso, lá em terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silveiro dos Reis, né? E inicialmente, né, como hospital para tuberculosos e depois como hospital psiquiátrico, né? Ele está situado numa região com clima serrano, né, que era considerado um local ideal para a cura da tuberculose, e por outros alguns médicos aí, que seria ideal também como um local para tratamento de doenças psiquiátricas, né? O primeiro diretor da instituição foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Mais tarde, a designação de Hospital Colônia de Barbacena foi alterado para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, né? Atualmente é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, né, o que gera o hospital. O hospital foi construído na sequência da criação da assistência aos alienados do Estado em 1900. Né? Junto ao hospital, com uma área aproximadamente de 8.000 metros quadrados, foi construído na mesma época um cemitério que foi designado de Cemitério da Paz, né? Seguiu-se a construção também do Hospital Psiquiátrico de Juqueri e da Colônia de Juliano Moreira, né? O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua função específica, né? O pavilhão Zoroastro Passos era para mulheres indigentes, o pavilhão Antônio Carlos para homens indigentes, e tinha também o pavilhão Afonso Pena, o pavilhão Milton Campos, o pavilhão Rodrigues Caldas e o pavilhão Júlio Moura. Tornou-se conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. O psiquiatra italiano Franco Basaglia taxou a instituição como um campo de concentração nazista, né? Porque em grandes vagões de carga, conhecidos como o trem de doido, chegavam aos pacientes no Hospital Colônia. Em uma época que várias linhas ferroviárias chegavam à cidade, a instituição tinha sido fundada em 1903 com a capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Para o Colônia eram enviadas pessoas não agradáveis como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados, né, na sociedade. Estima-se que cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental, né? No período em que houve o maior número de mortes entre as décadas de 1960 e 1970, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de o Holocausto Brasileiro, né? E estima-se que pelo menos 60.000 pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primeiramente atender pessoas com transtornos mentais, o local acabou-se por se tornar um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época ou eles não atendiam os interesses dos políticos das classes dominantes. As condições de vida dentro da instituição eram subhumanas, né? E o psiquiatra Franco Basaglia, que teve a chance de visitá-lo em 1979, chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. Só que o fechamento do Colônia só ocorreria anos mais tarde, né, durante a década de 1980. E em 1996, né, após o seu fechamento, o Colônia foi reaberto,
só que desta vez transformado no Museu da Loucura. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda da falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos a baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim muitos padeceram por conta da hipotermia. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecessem o alto número de pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam de esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger seus bebês, que eram separados das mães após um determinado tempo, as grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer, e as crianças que cresceram dentro do colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever, e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Com o alto índice de mortalidade no colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendaram restos mortais das suas vítimas para laboratórios anatômicos, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Até o início de 1980, cerca de 60 mil pacientes morreram. Entre estes mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para a Faculdade de Medicina e atualmente 190 desses pacientes em situação de baixa sobrevida são tratados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber uma indenização do Estado. E os seus relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniele Arbex, que é o Holocausto Brasileiro.